assunto que nós vamos tratar nesse domingo em duas partes. Agora de manhã, a parte 1, a parte A, e à noite, com o pastor Davi, a parte 2, a parte B, ok? Então peço para que você abra comigo na carta de Tiago. Eu ia dizer a carta do apóstolo Tiago, mas esse Tiago aqui, quem escreveu não é o apóstolo, não é discípulo de Jesus, não é irmão de João, filho de Zebedeu. Esse Tiago aqui é irmão do próprio Senhor Jesus, que durante o ministério de Jesus não acreditava no seu irmão, não acreditava que seu irmão Jesus era o Messias, mas depois ele acaba se convertendo. No livro de Atos nós vemos Tiago já como o pastor, uma grande referência da igreja em Jerusalém. Muito provavelmente, irmãos, essa carta seria o primeiro escrito do Novo Testamento. Tiago teria escrito essa carta antes mesmo do apóstolo Paulo escrever as suas cartas. E Tiago escreve para irmãos nossos, lá do primeiro século, que estão passando por perseguição. Era uma igreja que antes se localizava em Jerusalém, grande maioria judeus convertidos a Cristo, mas que por conta da perseguição que sofreram em Jerusalém, eles precisaram fugir. Pouquíssimos ficaram na cidade de Jerusalém, a maioria acabou se mudando para outras cidades do Império Romano. E aí Tiago, então, escreve essa carta. Por que Tiago está escrevendo? Porque essas ovelhas não estão mais em Jerusalém. Agora Tiago não pode mais exortar o seu rebanho face a face, então ele escreve essa carta. O que nós reparamos aqui também nessa carta é que nós não encontramos muitas questões doutrinárias, muito possivelmente porque a sua igreja já estava bem abastecida com questões doutrinárias. O que essa igreja precisa agora é de encorajamento e de exortação para que possam permanecer firmes no Senhor. Então, ao longo dessa carta, é uma carta curta de 5 capítulos, nós vemos que Tiago traz aqui uma série de ferramentas espirituais para que esses irmãos possam suportar a tribulação. E aí quando nós chegamos no capítulo 5, que é o capítulo que nós faremos a leitura, nós temos aqui, nos últimos versos, algumas recomendações finais que serviriam a essas diversas igrejas espalhadas pelo Império Romano, igrejas de judeus convertidos ao Senhor. E eu quero fazer a leitura aqui a partir do verso 13. Eu peço para que você acompanhe comigo a leitura, diz assim: alguém de vocês está sofrendo? Faça oração. Alguém está alegre? Cante louvores. Alguém de vocês está doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a salvação da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias, o profeta Elias era homem, era um ser humano semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois orou de novo, então o céu deu chuva e a terra produziu os seus frutos. Meus irmãos, se alguém entre vocês se desviar da verdade e alguém o converter, saibam que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Vamos orar? Senhor, nós agradecemos por essa manhã, agradecemos pelo período de louvor que tivemos, agradecemos pelo momento de intercessão e pelas notícias, boas notícias que nós ouvimos nesta manhã acerca da igreja.
É muito bom ver a maneira como o Senhor tem conduzido todas as coisas aqui nessa igreja local, na primeira IPI. E agora, Senhor, nós pedimos para que o Teu Espírito Santo venha falar ao nosso coração por meio dessa palavra, que o Senhor venha nos exortar, que o Senhor venha nos corrigir, que o Senhor venha nos colocar no caminho que devemos trilhar, ó Pai. Que o Senhor nos livre de toda a distração e que a nossa mente esteja voltada agora à Tua santa e bendita palavra. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Que privilégio ser cristão, né, irmãos? Que privilégio fazer parte do povo de Deus. Uma bênção para nós. Mas fazer parte do povo de Deus, ser cristão ou pertencer a uma igreja, não nos coloca numa bolha à parte da sociedade. Nós somos tão seres humanos como são os espíritas, os budistas, os islâmicos, os judeus, os hindus, os ateus. Somos todos seres humanos, sujeitos a enfrentar as mais diversas situações da vida. Como lidar com as diferentes situações da vida, seja a alegria ou seja o sofrimento? O mundo tem o seu jeito, tem a sua estratégia. Aos olhos do mundo, quando você está sofrendo, faça tudo para fugir do sofrimento, porque você tem o direito de ser feliz. Se você está alegre, é porque você merece. Então, você é livre para curtir a sua alegria como você quiser, como dá na sua cabeça. Acontece que a proposta que Tiago nos deixa aqui nessa carta é o oposto disso, é bem diferente. Como lidar com as diferentes situações da vida, como lidar com o sofrimento, como lidar com a alegria. O que Tiago sugere aqui no que nós acabamos de ler no texto é compartilhando o nosso sofrimento, a nossa dor, compartilhando a nossa alegria, onde? Na igreja. Quando Tiago diz assim, no verso 13, alguém de vocês está sofrendo, faça oração. Alguém está alegre, cante louvores. Ué, mas eu posso orar na minha casa, eu posso cantar louvores enquanto eu estou lavando a louça ou lavando o quintal? Sim, mas o contexto aqui nós vamos perceber à medida em que nós prosseguimos na leitura do texto, o que Tiago sugere aqui, o contexto requer que a gente entenda isso no ambiente da igreja. É por isso que Tiago diz aqui no verso 13, alguém de vocês, alguém dentre a igreja. No texto original, assim como nós encontramos nas versões mais antigas, na versão Almeida atualizada, Tiago diz assim, alguém entre vocês está sofrendo, faça oração. Então o contexto sugere que nós compartilhemos o nosso sofrimento e a nossa alegria na comunidade, entre o povo de Deus. Então, significa, irmãos, que o que Tiago, irmão de Jesus, está sugerindo aqui aos seus leitores é que deve haver um movimento, isso eu quero que você preste atenção, porque nós vamos usar até o final da nossa reflexão. Deve haver um movimento do cristão para com a igreja, ok? É responsabilidade de cada cristão se envolver com a igreja, compartilhar o seu sofrimento ou então a sua alegria com a igreja. Mas esse movimento responsável do cristão não para aí. Nós vamos perceber no próximo verso que ainda existe um movimento mais intenso. Acompanhe comigo, verso 14. Tiago diz assim, alguém de vocês está doente? Chame os presbíteros da igreja, ou então a liderança da igreja. A palavra presbítero se traduz literalmente por ancião. Não necessariamente o ancião em idade, mas em maturidade espiritual. Então, nas assembleias aqui na igreja presbiteriana, a igreja escolhe os seus anciãos, aqueles que são maduros na fé. Então, diz respeito à liderança,
Mas eu não vou me deter aqui na liderança, porque eu creio que o pastor Davi vai abordar a questão da liderança da igreja no culto à noite, na palavra, ok? Então, os presbíteros da igreja, a liderança, os pastores, pastores regentes, pastores docentes, que são os pastores, estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. Então, nós já vimos, quando a vida nos reserva o sofrimento, compartilhe o seu sofrimento com a igreja. Alegria, cante louvores na comunidade, na igreja. Agora, e se você se encontra no leito de enfermidade? E se você ficar acamado? O que Tiago sugere também é um movimento do cristão para com a igreja. Ele deve tomar a iniciativa de chamar os presbíteros da igreja. O que Tiago está sugerindo aqui é que quando nós lidamos com as situações mais assustadoras da nossa vida, que é o leito de enfermidade, a igreja é o melhor lugar para a gente resolver o nosso problema. É o melhor lugar. Agora, o que eu preciso explicar aqui, meus irmãos, no verso 14, é quando Tiago primeiramente fala: está alguém entre vocês doente? Essa palavra doente aqui precisa ser esclarecida. Literalmente significa alguém sem força. Então, é quando alguém está numa situação que ele está impossibilitado de congregar, ele não consegue ir à igreja. Então, quando ele não consegue ir à igreja por conta da sua doença, da sua enfermidade, o que ele deve fazer? Deve chamar os presbíteros. Então perceba, não tem nada a ver com aquelas campanhas do óleo ungido, de pastores ungindo as pessoas no culto. A unção com óleo aqui não é no culto. A unção com óleo aqui é na casa do enfermo. Os presbíteros foram chamados até a casa do enfermo. E por que os presbíteros? Porque a oração deles é mais poderosa? Não. Nós não cremos nessa diferença entre o clero e os leigos. Nós cremos no sacerdócio universal. Mas a ideia de chamar os presbíteros, de chamar a liderança da igreja, é porque os presbíteros, de certa forma, são os representantes instituídos por Deus, os representantes da igreja. Então, um presbítero, quando ele vai até a casa do enfermo, é como se fosse a igreja indo em atender e orar com esse enfermo, ok? Então aqui a doença que Tiago diz é essa doença que deixa a pessoa acamada, ela não tem condições de frequentar a igreja, pelo menos o termo aqui em grego ele requer essa interpretação. E outro esclarecimento aqui é que Tiago fala a respeito do óleo, ungindo com óleo, que é uma prática muito comum entre os judeus no primeiro século. Eles oravam pelos enfermos, ungindo a pessoa com óleo. Poucas vezes nós encontramos isso no Novo Testamento. Nós encontramos aqui em Tiago e em Marcos capítulo 6, quando Jesus comissiona os 12 discípulos para pregar o evangelho, expulsar demônios e curar os enfermos, e diz ali que eles curavam os enfermos ungindo com óleo, é uma prática deles. Acontece que depois, no restante dos evangelhos, em Atos, nós não vemos mais a menção da unção com óleo. Os discípulos continuaram orando pelos enfermos, mas apenas impondo as mãos. Nós não temos o relato de Jesus usando o óleo para curar. Nós não vemos também nenhuma recomendação do apóstolo Paulo para as igrejas dos gentios para que usem o óleo na cura de alguém. Então, parece que é uma prática que ficou entre os judeus ali naquela época, e parece também, meus irmãos, que o uso do óleo na oração seria como um símbolo do agir de Deus na vida do enfermo. Alguns pastores e teólogos acreditam que o uso do óleo aqui seria medicinal. E de fato, no primeiro século, as pessoas oravam pelos enfermos, e também, ou melhor, as pessoas usavam o óleo porque o óleo de azeite servia como um remédio. Mas eu confesso que não concordo muito com essa interpretação. O óleo aqui não é apenas um remédio, porque Tiago diz assim, para que os presbíteros unjam o doente com óleo em nome do Senhor. É difícil você imaginar
alguém entregando um remédio para um doente em nome de Jesus, né? Então faz mais sentido entender que o óleo aqui, na verdade, é o símbolo da ação do Espírito Santo. Agora, essa prática cabe para os nossos dias? Eu creio que não, mas também não vejo nenhuma proibição na palavra de Deus com relação a orar para que os presbíteros orem ungindo com óleo. Não vejo. Desde que se faça isso com muita prudência, com muita cautela, e que não se use com motivos errados, atribuindo poder ao óleo, eu creio que não há problema quando presbíteros vão até a casa dos enfermos e ungem então os enfermos com óleo. Não há nenhuma proibição na Bíblia quanto a isso. E Tiago continua, então, o verso 15, diz assim: e a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. Fica muito claro aqui no verso 15 que a eficácia da oração não está no óleo, não está no azeite. A eficácia da oração aqui está no Senhor, porque o verso 15 diz: o Senhor levantará. E o Senhor levanta aqui com o seu poder por meio ou pela instrumentalidade da oração da fé. Como é linda essa expressão aqui. A oração da fé. Que fé seria essa? Porque é impossível ser cristão e não ter fé. Então todo cristão tem fé. Mas não é a fé como nós estamos acostumados, a fé, a profissão que nós fazemos do cristianismo. Eu creio que a fé aqui, queridos, é a fé que aparece na lista dos dons, lá em 1 Coríntios 12. É um dom extraordinário. Eu creio que a oração da fé é algo que não está sob o controle da pessoa que ora. Porque quando o apóstolo Paulo fala a respeito dos dons espirituais, em Coríntios capítulo 12, fala que o Espírito Santo distribui os dons como ele quer, na maneira que ele quer e quando ele quer. Então a oração da fé aqui é quando o presbítero está orando, ou o pastor está orando, e ali, por obra do Espírito Santo, ele é tomado por uma convicção de que haverá ali a cura. Nem sempre isso acontece, nem sempre quando as nossas orações não são respondidas é porque faltou fé. Pode ser que não seja a vontade de Deus. João nos diz na sua primeira carta, no capítulo 5, no verso 14, que Deus nos atende quando nós oramos segundo a sua vontade. Nem sempre nós oramos segundo a vontade de Deus. Mas pode ser que seja aqui a intenção de Deus restaurar e curar esse enfermo. Então o Espírito Santo vem sobre a vida daquele que está orando, ele é tomado por uma convicção. Essa é a oração de fé. Essa seria aquela oração que Jesus se referiu aos seus discípulos. Se vocês tiverem essa fé, vocês poderão dizer a este monte: se lance no mar, e assim será feito. É algo extraordinário de Deus. Mas aqui Tiago não traz apenas a promessa de cura. Tiago continua dizendo: se houver cometido pecados, serão perdoados. Olha que interessante, meus irmãos. É possível que este enfermo, que este doente, estava acamado por conta de um pecado específico na sua vida. Então quer dizer que Deus pode castigar seus filhos com enfermidade por pecados não confessados? Sim, Deus pode. Quando nós vamos para 1 Coríntios 11, o apóstolo falando a respeito da ceia do Senhor, ceia que nós vamos participar daqui a pouco, diz que, Paulo diz assim para a igreja de Corinto: olha, tem alguns aí da igreja de vocês que estão de cama, que estão doentes, alguns até morreram. Por quê? Tomaram a ceia do Senhor de forma irresponsável. Então é possível, sim, que alguém fique doente na alma ou então no físico por conta de pecado não confessado e porque não liberou o perdão sobre a vida de alguém. Isso é possível, mas o que fica muito claro aqui no contexto e no texto é que preste atenção, nem toda enfermidade é sinal de castigo de Deus por conta de pecado não confessado, ok? Isso tem que ficar claro.
nem toda doença é sinal de pecado. Por isso que Tiago aqui usa essa palavrinha, se houver cometido pecados. É uma condicional aqui. Então, a recomendação que Tiago traz aqui aos presbíteros, ou à liderança dessas igrejas de judeus espalhados pelo Império Romano, é que o presbítero, quando ele chega na casa de um enfermo, antes de orar, antes de ungir com óleo, ele deve fazer algumas perguntas cruciais para o doente. Ele deve perguntar ao enfermo: por acaso tem algum pecado que você precisa confessar? Como está a sua vida com Deus? Você precisa liberar perdão no seu coração? É a oportunidade então do enfermo trazer isso à tona. Ele confessa os seus pecados e ele recebe oração, ele é ungido com óleo. E se for da vontade de Deus, e se houver ali a oração da fé, este enfermo é curado. O Senhor o levantará. Irmãos, olha que interessante aqui. Parece que Tiago, aqui nessa altura da carta, antes do verso 16, parece que ele tem um insight. Ele chega à conclusão de que se a confissão de pecado, junto com a oração, é capaz de levantar o enfermo, então por que não fazer disso a prática de toda a igreja? Esta é a linha de raciocínio de Tiago. Acompanhem comigo, verso 16 em diante. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros. Antes, Tiago estava falando da confissão do enfermo. E orem, não só os presbíteros agora orem todos uns pelos outros, para que todos vocês sejam curados. Não perdoados, mas curados no físico, na alma. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Elias, o profeta Elias, era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois orou de novo, então o céu deu chuva e a terra produziu os seus frutos. O que Tiago está dizendo aqui? Ande com alguém, caminhe com alguém, ore por alguém, seja pastoreado por alguém, confesse os seus pecados, se envolva numa vida de discipulado na igreja. Irmãos, como é essencial esse movimento que o cristão faz para com a igreja, quando ele compartilha não somente agora o seu sofrimento, a sua alegria, mas quando ele confessa até mesmo os seus pecados. Quando isso se torna a prática da igreja local, a gente evitaria muitas enfermidades na alma, muitas enfermidades físicas entre o povo de Deus, numa igreja local. Se essa fosse a prática recorrente da igreja, a gente evitaria que muitos problemas chegassem até o gabinete pastoral, até o aconselhamento. Às vezes nós ouvimos de irmãos nossos que estão desesperados, dizendo: olha, ultimamente eu tenho pensado em me divorciar da minha esposa, ou me divorciar do meu marido. Ultimamente eu tenho tido pensamentos suicida. Você vai concordar comigo que ninguém pensa em se matar ou pensa em se divorciar da noite para o dia. Isso requer tempo. Agora, como a pessoa chegou nessa situação? Você não frequenta nenhum grupo pequeno? Você não compartilhou isso com o seu líder de grupo? Às vezes acaba o culto, você sai para ir num restaurante, numa pizzaria com o pessoal, você não compartilhou isso com ninguém da igreja, nem com o seu pastor. Muitas vezes a resposta que nós temos é: pastor, eu não disse isso para ninguém porque já faz 1 ano que eu sou atendido eu faço terapia. É impressionante quando a igreja fica em último plano. Impressionante. Nada contra a terapia, nada contra a psicologia. A psicologia tem o seu lugar, ok? Tem o seu lugar.
Mas o lugar que Deus preparou para você compartilhar o seu sofrimento, a sua alegria, o seu pecado é na igreja. Sabe por quê, irmãos? Com todo respeito à psicologia, e com muito respeito mesmo eu digo isso, mas não é objetivo da psicologia lidar com o seu processo de santificação. A psicologia nunca vai chamar o seu pecado de pecado. A psicologia tem o seu lugar, mas é para outro lado, é outro objetivo. Não visa o seu crescimento espiritual. O lugar de você tratar ou lidar com as diferentes situações da vida, seja alegria, seja sofrimento, é na igreja, na comunidade de pessoas imperfeitas que foram alcançadas pelo sangue de Jesus. Ok? Isso tem que ficar muito claro para a gente. Então, se você negligencia essa verdade, depois não adianta você dizer que ninguém te ajudou, que a igreja virou as costas para você. É tua responsabilidade nesse movimento, no movimento do cristão para com a igreja. Agora, o que é interessante nesse movimento que o cristão faz para com a igreja, irmãos, eu não sei se você se identifica comigo nessa questão. Às vezes, a gente está um caco, o pó da rabiola. Mesmo assim, Deus nos usa. Aí você começa a conversar com alguém e começa a orar com essa pessoa e trazer uma palavra de consolo para essa pessoa, mas você mesmo está destruído por dentro. Mas parece que essas palavras batem e voltam até o coração. E nessas mesmas palavras o Espírito Santo está trabalhando em nosso coração, o Espírito Santo está nos confortando. Acredite, meu irmão, a sua oração, mesmo quando você está um caco, ela pode ser bênção, pode ser eficaz na vida de alguém. Aí você diz, eu? Sim, porque se você foi lavado pelo sangue de Jesus, você foi justificado por Deus, e quando você foi justificado, você foi declarado justo. E o que Tiago diz aqui no verso 17, que a oração do justo, daquele que foi justificado, pode muito em sua eficácia. E é muito interessante ainda que Tiago cita aqui o exemplo do profeta Elias. Lembra do profeta Elias do Antigo Testamento, tão famoso pelos milagres que realizou, fez fogo cair do céu. Mas Tiago está dizendo, era ser humano, comedor de arroz e feijão, igual a gente. Ele orou e Deus atendeu. O que Tiago está nos mostrando aqui com o exemplo de Elias, é que o mesmo Deus do profeta Elias é o nosso Deus, é o seu Deus. Mesmo quando você se sente inadequado para edificar a vida de alguém, Deus usa. É muito interessante, meus irmãos, quando Deus nos capacita para esse movimento do cristão para com a igreja. Mas agora nos próximos versos, nos 2 últimos versículos da carta de Tiago, nós vemos um movimento diferente. Até aqui era um movimento do cristão para com a igreja. Agora no verso 19 e o verso 20, Tiago fala de um movimento da igreja para com aqueles que abandonaram a igreja. Um movimento da igreja para aqueles que se desviaram da verdade. Leia comigo, versos 19 e 20. Meus irmãos, se alguém entre vocês se desviar da verdade e alguém o converter, saibam que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Então a situação aqui nos dias de Tiago era que muitos daqueles judeus convertidos abandonaram a igreja por conta da perseguição. Não suportaram a pressão, acabaram abandonando a igreja. Agora, diante dessa informação, muitos não suportaram a pressão, abandonaram a igreja. Qual deve ser o papel da igreja? A igreja não pode cruzar os braços. Ela deve se esforçar, ir em busca destes irmãos que estão perdidos. E é muito interessante aqui,
Tiago fala a respeito da conversão, e a gente sabe por meio da teologia reformada que a conversão é obra do Espírito Santo. Quando você prega o Evangelho, o Espírito Santo alcança o coração do perdido não é pelo poder da persuasão das palavras do pregador. É só o Espírito Santo que pode converter. Mas se você reparou bem aqui no texto, parece que Tiago coloca isso nas costas da igreja. Porque ele diz, e alguém o converter. Mas não é o Espírito Santo que converte? É o Espírito Santo que converte, mas o Espírito Santo converte por meio ou pela instrumentalidade da igreja. É através da igreja. Quantas pessoas, quantos irmãos que em maio de 2022 estavam conosco e hoje não estão mais? Quantas pessoas que sentavam aí do seu lado hoje não frequentam mais a igreja? A gente precisa pensar aqui, de acordo com Tiago, nessas pessoas que se desviaram da verdade. Talvez você pense assim, olha, diante dessa informação, o conselho precisa fazer alguma coisa. Ou o MASD precisa fazer alguma ação para trazer de volta esses que se desviaram. Os pastores precisam visitar essas pessoas, ligar para elas. Não é uma responsabilidade da equipe pastoral, não é uma responsabilidade do conselho da igreja e nem da diaconia. É uma responsabilidade nossa como igreja. Imagine se Deus perguntasse para nós hoje, se ele fizesse a mesma pergunta que fez para Caim lá em Gênesis, logo depois que Caim matou o seu irmão Abel: onde está o seu irmão? Caim ainda teve a arrogância de responder a Deus: por acaso eu agora que cuido da vida do meu irmão, eu sou responsável por ele? E se Deus fizesse essa pergunta para você nessa manhã, o que você responderia? Eu confesso, eu não sei o que eu responderia. Eu teria que tomar muito cuidado para não dar a mesma resposta de Caim. Nós precisamos, irmãos, socorrer esses nossos irmãos que estão na dúvida. A gente precisa ir atrás dessa gente e também precisa fazer o possível para que a igreja não venha a perder mais pessoas em face da tribulação, em face da luta. A igreja precisa ser mais intencional, sair do automático. Como que nós saímos do automático? Como que nós somos mais intencionais? Geralmente nós encontramos as pessoas aqui na igreja, no salão social, depois do culto, tomando um cafezinho e sobe para a classe, e nós perguntamos para as pessoas: como é que você está? Está tudo bem? Está tudo bem, que legal. Faz parte. E é corrido. Tempo que nós temos aqui na igreja, acaba o culto, vai para a escola dominical vai para casa, alguns para restaurante. O domingo é corrido. Mas sair do automático, ser intencional, seria ir além de perguntar ao irmão como ele está. Já pensou, por exemplo, se Deus assim permitir e tiver tempo, você perguntar para o seu irmão nos bastidores, nos corredores da igreja: viu? Tem algum motivo de oração que você gostaria de compartilhar comigo? Eu gostaria de orar por você nessa semana. Se tiver tempo ainda de orar naquele momento, melhor ainda. Irmãos, essa prática simples pode evitar que irmãos nossos fiquem pelo caminho. Coisa simples, mas que Deus pode agir. E eu creio que nessa manhã, meus irmãos, Deus está nos chamando para esse engajamento, para essa tarefa do cristão para com a igreja, ou melhor, para essa força-tarefa. Mas para concluir a nossa reflexão, rapidamente, eu gostaria de trazer 2 breves alertas, 2 cuidados para que essa força-tarefa da igreja funcione. E o primeiro alerta que eu gostaria de trazer é o seguinte: cuidado, esse é o primeiro alerta, com
a visão romântica acerca da igreja. Cuidado com a visão romântica. Isso vale mais, não necessariamente, mas vale mais para aqueles que estão chegando na primeira IPI de Bauru. Ok? Muitos vieram cansados de suas igrejas, muitos foram, de certa maneira, abusados emocionalmente, espiritualmente. Muitos vieram para a nossa igreja desnutridos, porque nas suas ex-igrejas não se pregava a verdadeira palavra, e quando chegam aqui na primeira IPI se encantam de alguma forma, e não para a glória nossa, mas, irmãos, são relatos que nós ouvimos de pessoas que começam a frequentar a nossa igreja. Muitos vieram machucados, e quando começam a frequentar a primeira IPI de Bauru, se encantam e passam a ter uma visão romântica da primeira IPI de Bauru. Isso vale também para aqueles que estão há mais tempo na primeira IPI, na igreja, vivem um longo tempo de paz, estão liderando um grupo pequeno, participam de ministérios, não tem problema com ninguém, e com o tempo acabam criando uma visão otimista demais, uma visão romântica da igreja. Isso é ruim? É ruim. É ruim. Onde está o problema nisso? O problema é que uma visão romântica acerca da igreja gera em nosso coração ingenuidade. E quando há ingenuidade, a gente passa a pensar equivocadamente que aqui nós temos um lugar de pessoas perfeitas, que a igreja é perfeita. E longe disso, meus irmãos. Assim como Tiago não escreveu para uma igreja perfeita, nós não somos perfeitos. Se você reparar, olhar para a pessoa que está aí do seu lado, ninguém está com o corpo glorificado ainda. Ninguém chegou lá. Ninguém aqui alcançou a glorificação. Somos todos irmãos e irmãs falhos em processo de santificação. E eu preciso dizer isso, meus irmãos, porque pode ser que mais cedo e mais tarde alguém pise na bola com você aqui na igreja. Isso vai acontecer, viu? Tomara que não, mas vai acontecer. Alguém vai pisar na bola com você aqui na igreja. Mas quando isso acontecer, exerça o que Tiago disse aqui. Confessem os seus pecados uns aos outros, orem uns pelos outros, porque você vai ser tentado a virar a cara para o seu irmão, a desejar o mal dele. Você vai ser tentado a isso. Então confesse os seus pecados, ore pelos seus irmãos. Então esse é o primeiro cuidado que nós precisamos ter. O segundo cuidado, por outro lado, é com a visão pessimista da igreja. Muito cuidado. Isso acontece quando as pessoas colocam uma expectativa na igreja e essa expectativa não é correspondida. Alguns exemplos de frustrações, quando a pessoa confunde o papel do presbítero, do pastor, do líder, como se fosse um mediador entre ela e Deus. Ela vai se decepcionar. Não somos mediadores do rebanho, ok? A pessoa se frustra quando ela gostaria de receber um cargo de liderança na igreja, receber um grupo pequeno, mas ela nunca é chamada para nada, então a igreja não presta mais, porque ela queria ser notada. E ela passa a ter uma visão pessimista da igreja. Ou então, quando há decepções com as tomadas de decisão do conselho. Eu não aguento mais, o pessoal está mudando muito a igreja não é mais como era há 5 anos atrás. Graças a Deus por isso. Mudaram o estilo de culto, mudaram a posição do púlpito, mudaram o estilo de louvor. Aí a igreja não presta mais. Uma visão pessimista da igreja. Irmãos, nós precisamos nos livrar de tudo isso, porque a gente passa a ver não somente a vida em preto e branco, mas também a primeira IPI em preto e branco. Isso suga o nosso engajamento. Então o convite que fica para nós nessa manhã é para que a gente tenha uma visão equilibrada da igreja. Saiba que Deus preparou a primeira IPI de Bauru na sua caminhada, na sua vida. Sabe para quê? Para que quando você estiver em pé,
você possa servir de apoio para aqueles que estão caídos. Quando você estiver caído, para que você possa se apoiar em alguém que está em pé. Essa é a dinâmica da força-tarefa da igreja. Amém?